Então, olha só onde estamos com o Tendência, aqui na 20ª edição da Feira do Livro Tramandaí, que, aliás, é uma edição prestigiadíssima. Aqui está o Odilon Ramos, dispensa apresentações, não é? O Odilon Ramos, meu colega das antigas, eu era bem moço, e o Odilon mais jovem um pouco, não é? E nós atuávamos lá na tal da Rádio dos Gaúchos e lá nos conhecemos, né? Que saudade daqueles tempos, e de lá pra cá quantas coisas, quantos livros, quantas poesias. Odilon, é um prazer te receber aqui no Tendência. Prazer é todo meu. Como é bom a gente reencontrar amigos e poder apertar a mão e poder dar um abraço com os dois braços, como eu digo, né? Um abraço caloroso. E eu estou muito feliz em ter tido a oportunidade de participar aqui da Feira do Livro e fazer uma singela dissertação aqui junto com o patrono da feira. As memórias de Brás Cubas vira isso, né? Que memórias não nos faltam. Odilon, sabes que agora tu estava ali declamando a saudade do meu Cusco. Isso, na verdade, é uma coisa icônica na tua carreira. Eu lembro lá do tempo da rádio que as pessoas pediam, em vez de uma música, que música tu queres ouvir? E eu fazia as folgas lá da Rádio Liberdade. O Tartarote era um cara muito caridoso. Eu era a pior coisa do time, só tinha gente assim. Eu fazia as folgas deles. Olha, me toca aí o Odilon Ramos, Soldado do Meu Cusco. Aí um dia eu perguntei para o coordenador, o Leandro Godoy, escuta, isso é uma poesia. Disse, não, toca, porque está todo mundo tocando e as pessoas ouviam e pediam repetidamente, isso é um ícone. Essa poesia, a história de como eu encontrei com ela, porque não fui eu que escrevi, nós estávamos transmitindo um evento no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa, um evento chamado Veterinários em Canto e Poesia. E lá pelas tantas, no meio, e nós estávamos transmitindo, no meio do espetáculo, sobe ao palco o Dr. Alci Cheuishi, poeta e veterinário, e declamou essa poesia. Eu caiu... É pai de um amigo meu, Alceu Cheuishi, lá de Pelotas, não é? Daquela região. Me caiu os buteados bolso, né? E nós tínhamos o hábito de ensaiar um grupo musical, né, com o Pampa e Guitarra, na casa de uma parente ali na Cachoeirinha, onde nos ensaios, invariavelmente, saía um arroz de carreteiro, não sei o que mais, e saía uma ou outra poesia. Eu me preparei, agora eles me pagam. Fui armado com essa poesia. E depois, quando eu recitei na rádio, as primeiras vezes, nosso diretor veio e disse, mas isso aí ocupa o lugar de 2 músicas, de 3 músicas. Essa aqui é uma rádio FM, é uma rádio musical. Tudo bem. Só que aí o público começou a pedir insistentemente. E como ela me exige muito, ela me suga muito emocionalmente, eu acabei gravando então. Pedi autorização para o Cheuishi e gravei. Gravei primeiro numa fita cassete, vendeu aquela fita, mais que Pastel em Carreira. E depois gravei em 2 diferentes CDs de poesias, né? E sem dúvida nenhuma, eu posso gravar 1000 poemas, né? Posso recitar. Não sobrepõe? Não. 2 coisas daquele período ali que resumem a atenção do público, e parece que o meu sucesso de um trabalho ali foi isso. A poesia do Cusco e a publicidade da Capotas Cabral. Capotas Cabral, lembra? Me lembra, eu tocava lá. É uma coisa incrível, tchê. As pessoas me pedem para recitar o... Agropecuária Lobuna, te lembra? Então, até essas criações, né, que o Carlos Silva me pedia para produzir, ele era o homem do comercial. E eu produzi algumas peças bem interessantes, mas a Capotas Cabral é campeã até hoje. E o Carlos Silva é único. Olha, eu te avisei. Carlos Silva está muito bem lá em Viamão, né? Tem uma empresa de caminhões de som, né? Tá frouxo na parada. Mas era um baita colega também. Baita colega. Para ter uma ideia, eu estava sozinho na época. Eu morei 2 anos numa parte da casa dele, sem nunca me permitir nem pagar a conta da água, sabe?
Então eu tenho assim um dever de gratidão com aquele cara muito grande. Quando eu voltei para abrir lá a Rede Liberdade, que o Tartarotti me arrancou lá dos paulistas, eu cheguei e ele disse assim, eu vou embora. Eu disse, pelo amor, mas agora que eu tô chegando, eu vou embora. Eu vou tocar minha empresa. E tu vê, tá lá até hoje, né? Irmão do falecido e saudoso Dr. Augusto. Isso mesmo. Tem algumas figuras ali que eram muito marcantes. O seu Zoni é uma pessoa muito marcante, né? De vez em quando eu falo com a Beth Rekoff, que é a filha dele, e a gente tem notícias dele através dela. Tá velhinho, né? O Zoni era aquele cara, o dia do pagamento, o Tartarotti era uma alegria e o Zoni virava uma fera, né? Não que ele não gostasse de pagar, mas ele segurava o dinheiro. Era muito sério, muito honesto, assim. E nós conseguíamos manter uma relação muito fraterna, muito amiga mesmo. Eu gostava dele. E outras figuras que partiram dali, né? Zé Adão. Zé Adão foi o primeiro lá, ainda no meu tempo. Depois o Vanderlan, depois o Vitor Hugo. Então, várias daquelas vozes sumiram. De modo que eu todo dia, quando abro os olhos e percebo que eu ainda estou aqui. Das grandes vozes que popularizaram a Rádio Liberdade, eu acho que um dia alguém com maior conhecimento sobre ela do que eu, porque eu entro ali já quase que no meio do último ciclo dela, não é? Tu ainda estava lá, o Vanderlan e aquele péssimo humor dele, ele dando a previsão do tempo era um ícone, né? Porque ele botava ventos moderados de leste a oeste a sudeste, ligou o Cleo Kuhn uma vez para lá, pro Telmo, olha, mas a previsão do tempo que ele deu é pior que o filme, aquele Twister. Mas ele era um péssimo humor, mas era um cara, eram figuras icônicas, né? O Vitor Hugo, né? O homem que jamais sorria, era a voz dos festivais, né? Fazia o som dos festivais. Tu e o Chasque da Liberdade. Você tinha que fazer um livro. Quem é que pode fazer um livro para contar isso, Odilon? Acho que é tu. Se fosse escrever um livro sobre a minha carreira no rádio, eu vou completar agora em maio 58 anos de rádio, de microfone. Eu comecei em 67, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, tem 1000 histórias desse tipo que às vezes eu tenho vontade sim de contar. Mas o público leitor está rareando cada vez mais, né? As pessoas estão se ocupando muito pouco dos livros, infelizmente. Então, isso desencoraja um pouco a gente, né? Eu estava contando ainda ali agora no palco, né? O meu maior fracasso na literatura, né? Foi quando eu escrevi uma obra pensando que ia ter uma bela repercussão e ninguém deu bola. Então, uma obra dessas aí, para nós teria uma graça enorme, né? Mas o grande público não sei. Mas sabes que se alguém não contar isso, nós já não somos assim tão jovens, né, Odilon? Qualquer dia dessas os caras nos botam na lista de chamada. Isso vai com a gente. Porque, na verdade, é uma história riquíssima. Sabe que um dia eu dizia aos colegas, olha, só se fala em determinadas emissoras e veículos de comunicação no Rio Grande do Sul. Um dos maiores veículos de comunicação independente. E nas mãos de um cara que era extremamente revolucionário, que era o Telmo Tartarotti, foi a Rádio Liberdade e o advento da Rádio Metropolitana, que ele meteu o pé na porta das grandes redes e foi um sucesso, né? Um sucesso louco, que nem ele, né? Que era um cara meio maluco. Tinha muita sorte. Mais do que juiz. Tinha muita sorte, mas de certo merecia, né? E eu não posso me queixar, porque tive, através dele, através da Rádio Liberdade, uma série de portas que se abriram. Foi quando eu gravei meu primeiro disco, foi quando eu publiquei meu primeiro livro. E ele apostava nas pessoas, não é, João? Sim, ele apostava e ele acreditava, sabe? Ele tinha ao mesmo tempo que tinha toda aquela experiência e uma certa malícia, mas ele também era ingênuo. Né? Ele também era ingênuo. Não tinha maldade? Não, eu contratava um evento para transmitir, tá? Eu perguntava se eu conseguir tanto para a rádio, tá bom? Tá bom. Eu ia lá, vendia patrocínio com os promotores do evento, num rodeio, por exemplo, eu ia lá na cidade, vendia patrocínio, tal, separava o dele, entregava para ele, ele nem contava o dinheiro, ele botava no bolso da camisa.
sabe? Então ele tinha essa virtude da confiança. Por isso o seu Zoni era essencial para a saúde do empreendimento. Seu Zoni era essencial. E tu foste um dos artistas da Raízes Discos, não é, Odilon? Isso. Foi com o grupo, já com o Regis, não? Não, ali foi meu primeiro disco solo, né? Enfim, solo. E depois gravei os discos de poesias também ali, né? Gravei no mínimo 3 discos eu gravei. E o motivo da minha saída da rádio acabou sendo o fato de eu ter gravado numa outra gravadora, uma gravadora nova que estava surgindo. E o cara pediu uma força, eu fui ao nosso diretor, e pedi permissão, ele permitiu, só que depois ele não queria deixar rodar o meu disco. Material na rádio. Da outra gravadora. Eu disse, poxa, se eu não posso rodar meu trabalho, o que eu estou fazendo aqui, né? Então foi quando a gente rompeu, mas nunca ficamos de mal, sabe? Eu tenho um sentimento assim de gratidão, né, de reconhecimento pelo que representou aquele período meu lá. Teu retorno para Santo Antônio foi uma coisa icônica, porque quando tu volta para Santo Antônio e as pessoas começam a dar falta de ti, parece que o teu nome se espraiou Rio Grande afora, né? Eu fui a Machadinho fazer um trabalho lá e os caras falaram, tu vê, o Odilon Ramos, aquele que era lá da Rádio Liberdade, o dia mesmo, esse cara é meu amigo. Não, mas tu vê que era um nome tal e coisa. Os outros também, mas é que tu estás vivo. Como é que é isso, Odilon, esse espraiamento do nome? Como é que isso chega em ti? Então, eu recebo muitos pedidos, por exemplo, para produzir comerciais para empresas de várias regiões, vinhetas para as emissoras, que é uma coisa que eu nem cobro. Os caras me pedem, eu gravo vinheta para tudo que é rádio. Ontem gravei para uma emissora de Bagé ainda. Então, isso vai deixando a minha voz presente, não é? E as poesias e algumas músicas que as rádios tocam também, mantém de certa forma, mantém a minha... E eu produzo um programa que é distribuído para quase 50 emissoras. Nós rodávamos nessa emissora que eu abri. O Campo Afora. E ele, então, por exemplo, lá em São Luís Gonzaga, na região missioneira, eu sou muito conhecido lá e muito bem recebido, não é? Em função do programa que está na Rádio São Luís, que está na Rádio de Santo Antônio das Missões, que está na Rádio não é Porto Xavier, uma outra cidadezinha ali próxima. Então, eu não estou lá, mas a minha voz está. E eu fui a Pato Branco, uma vez, fui lá para o lançamento do livro de um amigo lá, do Balduino Rec, a convite dele. Quando nós estamos voltando do evento, passamos numa lanchonete para comer alguma coisa. E quando a gente estava no guichê ali, fazendo o pedido, umas moças numa mesa próxima começaram a olhar, eu estava pilchado. E o Balduino perguntou assim, vocês conhecem o Odilon Ramos? Aí uma das moças disse assim, que diacho, eu gostava do meu Cusco. Pronto! Lá em Pato Branco, tchê. Na terra da Bozena lá. Pra gente finalizar, que tu já tá cansado de tanto falar no dia de hoje, me diga uma coisa. Cada vez que existe o festival de música em Santo Antônio da Patrulha, eu tenho coberto os últimos 4 e vamos para o próximo. Sempre está lá o Odilon Ramos. Isto é uma coisa já que as pessoas já vão procurando. Hoje o Odilon fala. Odilon, Santo Antônio e Odilon Ramos hoje são quase a mesma coisa? Diria que... porque eu fui um dos criadores da Moenda da Canção. Né? Antes, assim que eu fui para a Liberdade, a Moenda estava nascendo também. Então, eu tenho um apego muito grande, mútuo. Durante um período, eu fiquei fora, né? Fiquei fora da apresentação do festival. E também apresentei muitos outros festivais. Mas o meu retorno para ali determinou que a organização voltasse a me procurar. Tem um outro locutor bem conhecido aqui da região, que cria de lá também, o Arli. Então a gente tem feito juntos. E ultimamente adotaram uma entrevista de bastidores que é feita pela minha filha. Muito bom, muito boa comunicadora também, né? Então está nascendo ali mais uma comunicadora. Alguém tinha que cair pertinho da árvore, né, João?
Tem outro, tem o Thiago que é jornalista. E... Cantor tem algum? Não. Tem uma que gosta de cantar, mas ainda não tem. Não dá tempo de produzir um cantor, eu não. Vai saber. Chega. 7 chega, né? Odilon, quero te agradecer demais por ter tido esse carinho de estar aqui conosco. Senhoras e senhores, dispensa apresentações do senhor Odilon Ramos, grande voz do rádio, poeta, compositor, cantor, e agora está de volta ao canto? Pois é, tá pintando aí, eu vou experimentar, não é? Sem compromisso, vou fazer um teste. O grupo Pampa e Guitarra, Odilon Ramos e grupo Pampa e Guitarra. Me lembro. Tudo de bengala, né? O Regis vai nessa? Não, o Regis não era do Pampa e Guitarra, era o Adãozinho. O Regis já criou o grupo Rodeio para ele lá, né? É verdade. Então, mas é um amigo. O Adãozinho vai nessa? Nós estamos testando, mas ele tá difícil. Então tem uma gurizada nova e tem o guitarrista, que era o Mano, que é quem tá puxando essa loucura. Se der certo. Chegava no bar, dizia assim, me vê 2 cervejas, agora se 3 garrafas d'água e os meus remédios. Mais ou menos isso. Muito obrigado, Odilon. Valeu demais, foi um prazer te reencontrar aqui. Sucesso. Evidência. Tendência, eu ia dizer evidência. Mas tá bom também. A voz dele gravou a nossa chamada do Covid, lembra? E agora, tchê? Obrigado, Odilon. Até a próxima. Olha só, depois do Odilon Ramos, no dia de hoje, temos agora o Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes é uma pessoa que já era mais fácil apresentar o Gabriel antigamente, agora é um pouquinho mais trabalhoso. É professor, escritor, poeta, anda beirando o musicismo, porque já anda com os instrumentos por aí, agora é patrono da 20ª edição da Feira do Livro Tramandaí, e o mais interessante é que depois de todo esse currículo vitae, ele ainda arrumou tempo para se eleger vereador. E ex-conselheiro tutelar. Se me esqueci de alguma coisa desta sua breve existência, me corrija. Vai esquecer uma coisa. Apresentador do Tendência. Isso aí, era o que eu ia dizer. Uma alegria estar aqui conversando contigo, Claudinho, nossa amiga Carla, que está lá na técnica, a nossa audiência aqui do Tendência. Eu estou muito feliz de estar aqui na 20ª edição da Feira do Livro de Tramandaí. Tenho a honra de ser o patrono desta edição da feira, numa cúpula especialíssima que tem como grande homenageado o Dr. Noel José Soares, primeiro cirurgião dentista de Tramandaí, primeiro professor de ciências. História riquíssima, até cesárea fez. Primeiro professor de ciências do Instituto Barão de Tramandaí. A nossa xerife, a professora Paula Strebe Nogueira, está por aqui, na feira. E num ano em que Tramandaí completa 60 anos, né? 60 anos de emancipação político-administrativa, a gente tem se dedicado a contar essa história, não é? Então, essa edição da feira já tem um charme por ser a 20ª, um número redondo de edição sempre é muito charmoso. E a Feira do Livro é o primeiro evento produzido pela administração municipal que vai começar a contar essa história, né? Então, é o primeiro evento de comemoração, de celebração desses 60 anos de história que nós vamos contar ao longo deste 2025. Desde bem jovem, a primeira entrevista que nós fizemos, claro, ele é jovem ainda, ele era muito mais jovem ainda, né? Sempre houve da tua parte um combate aguerrido por ter um movimento cultural melhor na cidade, mais desenvolvido, com mais gente trabalhando, com as coisas acontecendo, com verbas. Agora parece que as coisas começaram um tempo para cá a acontecer, não é? E já estamos indo para o rumo que, no teu caso, como poeta e agora como um fiscal, como vereador, já está onde queríamos? Bem, acredito que há muitos passos ainda a serem dados, porque nos últimos 6 anos fui presidente do Conselho Municipal da Cultura de Tramandaí, pensando as políticas públicas para o setor da cultura, para a cena cultural local.
e com grande conquista conseguimos fazer com que fosse criada então a tão necessária Secretaria Municipal da Cultura de Tramandaí. Uma batalha. No entanto, a gente precisa ainda atentar-se que ela é uma secretaria, mas ainda tem orçamento de departamento. Então, hoje pela manhã conversava com o secretário municipal da Fazenda, André Carvalho, e tratávamos justamente disso, né? Dessa reforma administrativa que a administração precisa fazer, já é um compromisso do prefeito anunciado publicamente, para que a gente possa ter orçamento com um orçamento equitativo, não é? Com equidade, para que a gente possa ter então as secretarias cumprindo as funções que elas nasceram para serem executadas, e para isso precisa de orçamento, de aparelhamento, de servidores, enfim, de toda a estrutura para que ela seja de fato uma secretaria, não apenas uma portaria com o secretário, né, e com status de departamento. Brincou ontem aqui na abertura oficial da feira o nosso secretário Paulinho Rico, ele dizendo que a Secretaria da Cultura está no cadastro único, porque está com pouca grana, né? Então, essa é uma conquista, a Secretaria. Mas agora a nossa luta maior é para travar, então, com que ela tenha uma estrutura para que de fato possa desempenhar um trabalho de maneira satisfatória. Gabriel, esta situação do orçamento da cultura, não é? Governos passados, não é? Nos últimos tempos, naturalmente, não trataram bem a cultura, não é? Mas vocês já conseguiram agora desmembrar a cultura da educação, que era uma vontade até, inclusive, da própria secretária de Educação, dizendo, olha, a cultura é uma coisa, eu cuido da educação, que eu cuido das duas coisas juntas, agora isso está desmembrado. Existe uma facilidade maior nesse governo? Eles, até o momento, têm mostrado que sim, estão sendo parceiros da cultura, e a secretária Nira falou muito bem ontem aqui na abertura da feira sobre isso, porque muitas vezes ter outras pastas dentro de uma faz com que muitas vezes seja dificultoso captar recursos, né? Aquelas verbas específicas, rubricas específicas que muitas vezes precisam vir fundo a fundo, do Ministério da Cultura, Secretaria Estadual de Cultura para a Secretaria Municipal da Cultura, né? E a própria Secretaria Municipal de Educação, tendo outras pastas dentro da sua, também tem impedimentos com relação ao Fundeb, por exemplo, né? A Secretaria de Educação tem que ser Secretaria de Educação para garantir esses recursos, assim como a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria da Mulher, que são secretarias recentemente criadas. E a gente precisa, então, compreender que essas secretarias, dentro da esfera administrativa, captam recursos para o município, né? Então, se pagam automaticamente. Não é criar um cargo por criar, não é promover a promoção de um cabide de empregos, né? Então, a gente precisa esclarecer isso para a sociedade. Suas técnicas. Agora, lembra de um quadro do SBT que tinha, que era o anjo ali? E ele voltava e ali, agora o anjo vai mudar agora. Falou o político, está vereador, e agora vamos para o poeta e o seu ambiente. E agora, na qualidade de poeta, o poeta agora está armado, tá bem de ferramenta, o poeta agora tem cargo político, o poeta agora está, né, dá para brigar melhor. Como é que você está vendo o poeta esse momento agora? Como é que está sendo isso? Sinceramente, eu tenho arrumado, meu amigo, algumas disputas internas comigo mesmo, porque muitas vezes a obrigação afugenta a inspiração. E nesse momento eu tenho tido dificuldade para escrever. Está brigando consigo mesmo? Estou brigando comigo mesmo. Acho que a gente assume uma responsabilidade muito grande. Então, o meu lado artístico está encontrando algumas dificuldades nesse momento. Estou nesse momento passando por uma seca literária, num bloqueio criativo, né? Mas entendo que ele logo há de passar. Em seguida, eu devo ir para o palco pela minha obrigação de poeta, né? Os meus colegas da Academia de Escritura já estão tomando esse posto. E aí vou apresentar aqui um poema inédito que escrevi para a Feira do Livro. Me permita lhe dizer que ontem à noite era um Gabriel novo que eu vi ali, era o Gabriel político. Eu sabia que era tu, porque a gente tem, né? Mas era um... Ontem não. Ontem lá não era o Gabriel. Não era? Quem era aquele ali? Era uma mistura das ações? Na abertura da Feira do Livro, eu cuidei muito para me pautar
Eu não posso deixar... Tu fez política ali, mas eu via já o peso de todas essas coisas sobre a mesma pessoa. Ah, sim, não, mas o que eu quero dizer é que eu estou patrono desta edição da Feira do Livro, e é difícil falar da gente mesmo, mas eu estou patrono da Feira do Livro por conta de toda a minha luta, de todo o meu ativismo de mais de 10 anos. Aqui o poeta e o artista. Em defesa da cultura, não é? Como oficineiro de pinturas em tela na Associação dos Artistas Plásticos de Imbé e Tramandaí, como escritor, como poeta, como presidente do Conselho de Cultura, né? Eu estou patrono da feira por ser um escritor da nossa cidade, não porque sou vereador. Não, claro que não, mas estou dizendo, quando se olha para ti como o vereador, a gente está acostumado com o Gabriel das artes, né? E agora até tu mesmo deve estar lutando. Eu queria te dizer, antes de te liberar com os colegas, conta uma poesia daqui pra gente, A Pequena Garantia do Amor, é isso? Pequena Gramática do Amor, olha o Claudinho. É uma junção do Gabriel poeta e do Gabriel professor de língua portuguesa. E tá vendo aqui na banca da Martins Livreiro, a banca número 1, logo na entrada da Feira do Livro. Já teve a sessão de autógrafos? Sábado, amanhã, às 7 da noite. Então eu vou dizer a vocês assim: eu te amaria até o amor acabar, e por gozo ou devoção faria dele uma constante invenção. Eureka! Eureka! Haveria de gritar meu coração. E como um cientista me deixaria ser levado, encantado com o advento de uma paixão. Tá aí. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Vou que o dever poético me chama. Até a próxima. Já voltamos. Então, olha só. Estamos aqui ainda na 20ª edição da Feira do Livro aqui de Tramandaí. E neste momento, lá no palco, está acontecendo o encontro de ases, poetas e bate-papo. Logo mais às 19 horas tem chimarrão cultural com bate-papo e atrações, né? E também às 22 acontece a primeira mostra audiovisual de Tramandaí, clipes e curtas. Isso hoje às 22 horas e encerra este dia de hoje aqui. Amanhã, a partir das 13 horas, tem a abertura das bancas, Som na Praia, é uma oficina, tem Maçambique e Quicumbis, também às 17 horas, às 18 horas, a matriz da cultura negra e a influência da música negra no Rio Grande do Sul. Às 19 horas, lançamento de livros, e aí se encerra esta edição da 20ª Feira do Livro de Tramandaí. Para você que está em casa, né, tempo de conferir ainda no dia de amanhã as atrações que vão ter aqui, né, direto da Rua Coberta, no centro de Tramandaí. Nós vamos ficando por aqui com Tendência. Voltamos amanhã.